Muito boa tarde, estimados alunos do sétimo ano. Aqui é o professor Lázaro. Sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula da terceira semana do período de nivelamento. Nossa coordenadora de matemática, a professora Solange, e o professor Murilo prepararam e apresentaram as videoaulas abordando o conjunto dos números naturais na primeira semana e revisão de operação com frações numéricas na segunda semana. Neste vídeo, nós iniciaremos os nossos estudos sobre os números decimais com o objetivo de revisar conceitos e operações com esse conjunto numérico. Como são aulas de nivelamento dos conhecimentos adquiridos, em princípio, todos já viram este assunto no sexto ano. Mesmo assim, é fundamental que acompanhem as nossas videoaulas e, após cada uma, recomendo que façam os exercícios apresentados e depois confiram as soluções nos vídeos que permanecerão nas playlists no AVA, pois todo o conteúdo apresentado nessas videoaulas será objeto de avaliação a todos os alunos semanalmente e, ao final do período de nivelamento, farão uma AP presencial. Portanto, não deixem acumular dúvidas, quaisquer dificuldades durante as realizações de exercícios, ou mesmo algum conceito que não tenha ficado muito claro, postem em nosso fórum para que os professores possam ajudá-los. Bom estudo a todos! Começando, então, o nosso estudo dos números decimais, vamos revisar, primeiramente, aqui como se faz a leitura e a escrita de um número decimal. Lembrando, primeiramente, que o nosso sistema de numeração decimal, também denominado sistema de numeração posicional, isso porque cada algarismo da parte inteira ou da parte decimal ocupa uma posição ou ordem. Vamos nos lembrar de nossos estudos sobre as classes e ordens numéricas. Por exemplo, a classe das unidades simples, classe dos milhares, classe dos milhões e assim por diante. E dentro de cada classe, unidades de primeira ordem, segunda e terceira ordens. Temos centenas, dezenas e unidades em cada uma dessas classes. Então, recordado isso, vamos aqui com um exemplo de um número com 3 algarismos na parte inteira. Nós teremos, então, centenas, dezenas e unidades dessa parte inteira. E na parte decimal, temos na ordem primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta casas decimais, nós teremos os décimos, centésimos, milésimos, décimos de milésimos, centésimos de milésimos, milionésimos e assim por diante, nessa parte decimal. Um exemplo aqui.
este número 345,287,983, temos o quê? 3 centenas, 4 dezenas e 5 unidades da classe das unidades simples. E 2 décimos, 8 centésimos, 7 milésimos, 9 décimos de milésimos, 8 centésimos de milésimos e 3 milionésimos, com 6 casas decimais após a vírgula. Então, após a leitura da parte inteira, como vimos aqui, os algarismos da parte decimal são lidos na ordem décimos para uma casa decimal, centésimos para 2 casas decimais, milésimos para 3 casas decimais, décimos de milésimo para 4 casas decimais e assim por diante. Então, este número aqui do primeiro exemplo, como leríamos por extenso ou escreveríamos 345 inteiros, 287.983 milionésimos. Passemos, então, a alguns exemplos. Primeiro exemplo, 0,5. Como vamos ler este número decimal? 5 décimos. Então, lembrando aqui, primeira casa decimal é denominada de décimo. Então, 5 décimos. Como não temos parte inteira aqui, lemos apenas a parte decimal. Próximo exemplo, 0,07. Como vamos ler este número? Temos quantas casas na parte decimal? 1, 2. Então, décimos, centésimos. Não temos parte inteira, então a leitura fica 7 centésimos. Bem simples. Exemplo número 3. Aqui nós temos 25 na parte inteira e 3 algarismos na parte decimal. Aí, como fica essa leitura? 25 inteiros e 576 milésimos. Exemplo 4, temos aqui 3,0053. Um algarismo na parte inteira e 4 algarismos na parte decimal. Então, lembrando aqui, 4 casas decimais, nós vamos ler décimos de milésimos. Então, como fica a leitura ou a escrita por extenso desse número? 3 inteiros e 53 décimos de milésimos. Último exemplo aqui, exemplo número 5, 54,12345 zeros e o algarismo 6. Então, temos 2 algarismos na parte inteira e 6 algarismos na parte decimal. Vamos ver, então, como fica a leitura desse número. 54 inteiros e 6 milionésimos. Uma vez que temos 6 casas decimais, lemos 6 milionésimos aqui. Então, revisamos aqui a leitura de números decimais.
É simples, mas é sempre bom a gente fazer uma revisão bem feita de como escrever ou ler um número decimal. Nosso próximo tópico, vamos revisar aqui as transformações entre números decimais e frações decimais. Vamos revisar para vocês, trazer aqui para vocês a regrinha, que é bastante simples, e depois vamos ilustrar, trazer diversos exemplos para solidificar esta revisão. Primeiramente, vamos revisar a transformação de um número decimal em uma fração decimal. Então, como eu disse, vamos trazer aqui a regrinha. Para transformarmos um número decimal em uma fração decimal, vamos colocar no numerador dessa fração o número decimal sem a vírgula. E o denominador será constituído pelo algarismo 1, seguido de tantos zeros quantos forem os algarismos das casas decimais. Como eu disse, regrinha bastante simples, vamos escrever no numerador o número decimal sem a vírgula e à esquerda da vírgula, se for apenas zero, nós não vamos considerar esse valor, por ser nulo. Então, escrevemos o número decimal sem a vírgula e no denominador vamos colocar primeiramente o número 1 e contar o número de casas decimais desse número decimal e colocar no denominador seguido do 1 tantos zeros quanto forem os algarismos dessas casas decimais. Então, vamos trazer aqui os exemplos. Primeiro exemplo, seguindo a regrinha. No numerador, nós vamos colocar quem? O 9, ou seja, o número decimal sem a vírgula. E esse valor nulo aqui à esquerda, vamos desprezá-lo. Então, no numerador, fica apenas o 9. No denominador, colocaremos quem? Vai ser o 1, seguido de tantos zeros quantos forem os algarismos da parte decimal. Nesse exemplo aqui, temos apenas um algarismo. Então, vamos conferir como fica essa fração? Como numerador fica o 9 e como denominador o 1 seguido de um zero, uma casa decimal. Então, temos aqui 0,9 ou 9 décimos e a fração fica 9 décimos. Bem simples, né? Vamos trazer mais exemplos, então. No exemplo 2, nós temos duas casas decimais e o número 75. O numerador, nós teremos o número 75 e, como denominador, o 1 seguido de 2 zeros. Vamos conferir? Pronto. 75 sobre 100. Ou seja, 75 centésimos é igual à fração de mesmo valor, 75 centésimos. Próximo exemplo. Aqui nós temos um algarismo significativo na parte inteira.
6,35 ou 6 inteiros e 35 centésimos. Como numerador, nós vamos escrever este número aqui sem a vírgula. Ficará como, então, 635. Como denominador, nós teremos o 1 seguido de quantos zeros? Quantas casas decimais temos aqui? 2. Então, seguido o número 1 de 2 zeros. Vamos conferir? 635 sobre 100, ou seja, 6 inteiros e 35 centésimos, ou também podemos ler aqui como 635 centésimos, é igual a uma fração de 635 centésimos. Próximo exemplo. Temos aqui o número 0,0054. E vamos relembrar como fazemos a leitura por extenso? 54, quantas casas temos após a vírgula? 4. 54 décimos de milésimos. Então, para transformarmos este número decimal em uma fração decimal, vamos escrever aqui apenas o 54 no numerador, desprezamos as vírgulas e todos esses zero aqui da esquerda, e como denominador, nós vamos ter o 1 seguido de quantos zeros? 1, 2, 3, 4, que é o número de casas decimais. Vamos conferir o resultado? 54 décimos de milésimos, ou seja, é o valor esperado. 54 no numerador e, como denominador, como eu tenho 4 casas decimais, colocamos o 1 e 4 zeros. Então, bastante simples, né, pessoal? Vamos para aqui mais um exemplo, o exemplo número 5, que é esse número aqui, 97,00035. Vamos nos lembrar como que fazemos essa leitura por extenso? 97 inteiros e 35, quantas casas temos após a vírgula? 1, 2, 3, 4, 5. Então, 97 inteiros e 35 centésimos de milésimos. Vamos conferir o resultado? Como numerador, vamos escrever todo este número aqui. Fica quem? 9.700.035 unidades. Sobre 1, seguido de quantos zeros? O número de casas decimais que temos aqui. Este número decimal, 97 inteiros, 35 centésimos de milésimos, será transformado na fração 9.700.035 centésimos de milésimos. Acredito que tenha ficado bem clara essa transformação, bem simples. Vamos exercitar para fixar bem esse conteúdo. Continuando com as transformações entre números decimais e frações decimais, vamos trazer aqui o segundo caso, que é a transformação de uma fração decimal em um número decimal. Uma vez que nós vimos lá o primeiro caso de transformar o número decimal
em uma fração decimal, agora este caso vai ficar bem mais simples de revisarmos. Então, trazendo aqui primeiramente a regrinha, nos diz o seguinte: para transformar uma fração decimal em um número decimal, nós vamos acrescentar ao numerador tantas casas decimais quantos forem os zeros do denominador. Ou seja, da fração decimal, nós vamos aproveitar apenas o numerador e desprezar o denominador. E neste numerador, nós vamos acrescentar tantas casas decimais quantos forem os zeros do denominador. E estará formado aqui nosso número decimal. Vamos exemplificar para ficar mais clara aqui esta regra. Primeiro exemplo, trazemos aqui a fração 13 décimos. Aqui, pela regra, nos diz o quê? Que nós vamos acrescentar ao numerador, que é o numerador aqui, 13, tantas casas decimais quantos forem os zeros do denominador. Então, simplificando, a gente escreve o numerador 13 e vamos colocar quantas casas decimais? Uma. Por que uma? Porque temos um zero no denominador. Vamos conferir o resultado? Como esperávamos, 13, escrevemos aqui o numerador desta fração e acrescentamos uma casa decimal, porque temos um zero. Ou seja, 13 décimos é igual a 1,3, ou 1 inteiro e 3 décimos, ou simplesmente 13 décimos. Passemos ao segundo exemplo. 53 centésimos. Relembrando aqui a regra, vamos escrever o 53, que é o numerador, e colocamos quantas casas decimais? 2 casas decimais. Vamos conferir? Pronto! 53, eu tenho 2 casas decimais, então a vírgula vai se colocar aqui à esquerda do 5. 2 casas, 1, 2, vírgula e o zero. 53 centésimos, 53 centésimos em decimal. Bem simples, né? Exemplo número 3. Vamos escrever o numerador 9 e acrescentarmos quantas casas decimais? 1, 2, 3. Conferindo o resultado, 9, 1, 2, 3. 9 milésimos em fração, 9 milésimos em número decimal. Trazendo aqui o próximo exemplo, 7.835 milionésimos. Vamos ver como fica aqui essa fração transformada em um número decimal. Primeiramente, vamos escrever o numerador, 7.835, e colocarmos quantas casas decimais? 3 mais 3, 6 casas decimais. Vamos conferir o resultado? Temos aqui 0,007835, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas decimais. Por que 6 casas decimais? Porque temos
aqui no denominador 6 zeros. Então, ficamos com 7.835 milionésimos. Então, essa segunda parte ficou mais fácil, uma vez que fizemos bem feita a primeira revisão do primeiro caso, né? Passemos, então, à resolução de nosso primeiro exercício para a fixação de conteúdo visto nesta aula. Temos aqui o seguinte: associe os valores decimais à esquerda às frações correspondentes na coluna da direita. Aí vocês vão dizer o seguinte: professor, mas a gente só revisou a transformação de números decimais em frações decimais. E aqui nós temos o quê? Nós temos um número misto, ou seja, uma fração em sua forma mista. Temos aqui uma fração própria, outra fração imprópria. Isso não vimos. Como vamos fazer? Então, na resolução desse exercício, vocês vão ver que é bastante simples, né? E o processo praticamente o mesmo que vimos, só vamos fazer as simplificações para identificarmos qual dessas frações corresponde a esse número aqui da esquerda. Então, passemos à resolução do primeiro. 1 inteiro e 5 décimos. Poderíamos colocar aqui, numa fração decimal, 15 décimos. Mas a gente vê aqui que a gente não tem essa fração aqui. Então, para colocar este número decimal na sua forma mista, é como fazemos a leitura por extenso. 1 inteiro e 5 décimos. Ah, professor, mas não temos aqui esse valor. Ah, mas nós temos aqui um aproximado, né? Parecido. Como assim? Se simplificarmos aqui 5 décimos, ambos por 5, vamos obter 1 meio. Porque 5 por 5 é 1 e 10 dividido por 5 é 2. Então, 1 inteiro e 1 meio. Então, temos aqui este valor. Vamos pegar aqui uma ferramenta, a canetinha. O ideal é que se tivéssemos uma mesa digital, porque essa caneta aqui a gente escreve com o mouse, às vezes não sai muito fácil de a gente colocá-lo na forma que seria se tivéssemos utilizando um lápis ou uma caneta em uma mesa digital. Então, essa aqui é o número 1. Pronto, fizemos aqui algo parecido com o número 1. Com um pouquinho de boa vontade, a gente vai entender. Próximo exercício, número 2, 545 centésimos, ou, na forma mista, 5 inteiros e 45 centésimos. Simplificando aqui, 45 centésimos, dá para simplificar por 5, né? 45 por 5 é 9, e 100 dividido por 5 é 20. 5 inteiros e 9 vinteavos. Professor, mas não temos aqui esse valor. Ora, então, ela foi colocada na forma imprópria. Vamos nos lembrar como que é a transformação de um número misto em uma fração imprópria? Multiplicamos o denominador pela parte inteira, 20 vezes 5, 100, e somamos com o numerador, 109. Opa, temos aqui, ó, 109, e o denominador permanece o mesmo. Então, esse aqui é o número 2. Com um pouco de boa vontade, a gente vai entender que é um 2. Próximo exercício, o 3, 64 centésimos, é uma fração própria. Então,
basta simplificarmos. Nesse caso aqui, por quanto? Por 4, né? 64 por 4 dá 16, 100 por 4 dá 25. Ah, professor, mas e se eu não me lembrar? Simplifico por 2. 64 por 2, 32. Aqui dá 50. 32 por 2, 16. Pronto, chegamos aqui, né? E 50 por 2, 25. 16, 25 avos. Temos esse valor aqui? Temos, né? 16, 25 avos é o número 3. Vamos tentar fazer um 3 aqui? 3. Eita! Como disse, com um pouquinho de boa vontade, a gente vai conseguir entender que aqui é um 3. Próximo exercício. Número 4. 348 centésimos ou 3 inteiros e 48 centésimos. Aqui dá também para simplificar por 4, né? 48 por 4 é 12 e 100 dividido por 4 é 25. Temos esse número aqui? Temos, né? Por sorte, está aqui 3 inteiros e 12, 25 avos. Esse não precisamos transformar em fração imprópria. E aqui é o número 4. Número 4. Vamos tentar aqui fazer o número 4, né? Conseguimos aqui, né? Com um pouco de boa vontade. E a gente vai conseguir entender, né? Último exercício. Ah, professor, vou colocar o 5 aqui direto. Não sei. Pode ser que esse número 5 não tenha correspondente. Portanto, vamos fazê-lo para verificarmos se é esse valor daqui. Número 5, 6 inteiros e 54 centésimos. Da mesma forma que a gente lê, né? Aqui dá para simplificar por 2. 54 por 2, 27. E 100 por 2 dá 50. Então, tem esse valor aqui? Tem, né? Por acaso, então, aqui é esse que estava sobrando, realmente corresponde ao número 5. Mas, como eu disse, esse aqui ficou difícil. Vamos ver se a gente consegue melhorar um pouquinho mais para conseguir me entender que é um 5. É com boa vontade, né? A gente entende. É como eu disse, sempre a gente tem que fazer para confirmar, né? Porque às vezes pode ter um valor aqui da esquerda que não tenha correspondente da direita. Bom, nesta aula, o que eu queria ver com vocês, né? Até aqui, esse exercício. Espero que todos tenham entendido esta apresentação. Caso algum ponto não tenha ficado claro, retornem o vídeo até o local e, permanecendo alguma dúvida, como disse no início da aula, postem a questão em nosso fórum lá no AVA. No mais, muito obrigado a todos e até o nosso próximo vídeo.